Bom, estamos gravando. Ó, o objetivo de hoje é a gente vai analisar aquele plano Brasil Soberano que o governo lançou para ajudar em relação ao tarifaço. Isso não é exatamente tributário, mas acaba que é, porque um dos benefícios que tem nesse plano soberano é suspender tributos, tá bom, gente? E no final das contas, eu sempre digo que o tributarista tem que se colocar como parceiro de negócios das empresas. Então, a gente tem que estar por dentro dessas notícias, tá bom? Então, por isso que eu resolvi ler hoje. Não é um arquivo muito longo, é basicamente o que que o governo vai fazer para ajudar essas empresas que foram afetadas pelo tarifaço do Donald Trump, tá bom? Tá gravando, então quem permanecer é porque autoriza o uso da imagem, da voz, que essa aula vai ficar disponível depois. Vamos só recapitular? Os Estados Unidos tem um presidente meio maluco lá, né? E ele, um determinado momento, falou assim: viu, não estou gostando das atitudes do Brasil, estou chateado. Então, tudo que o Brasil vender aqui para os Estados Unidos, eu vou cobrar 50% de tarifa. O que isso reflete nos negócios? Pô, quem vende para lá vai ter um aumento de 50% no preço, né? No custo, não vai conseguir competir com outras empresas que, é, que vão que vão vender também. Espera aí que eu já te respondo, tá, Denise? Bom, aí o Donald Trump falou que ia colocar as tarifas, certo? E estava todo mundo esperando para ver como que isso ia se dar na prática. E realmente ele colocou as tarifas, mas ele deixou uma lista de quase 700 produtos que não entram nessas tarifas. Porque o Trump não é burro. Ele sabe que quando ele aumenta o preço das coisas, é ruim para a economia dele mesmo. Porque tem coisas que os Estados Unidos precisa comprar. E se ele coloca a tarifa, eles. Pô, é igual. Vocês já viram aquele ditado que eu acho tão bonitinho? Que é assim, ó. Quando você sente ódio por alguém, é como se você estivesse segurando uma brasa e esperando que a outra pessoa se queime. Isso é a mesma coisa. Quando ele coloca o tarifaço, pode ser uma brasa que vai queimar ele mesmo, porque vai aumentar os preços dos insumos no país dele. Então, ele deixou 700 produtos fora, muitas coisas importantes fora. Mas muitas coisas não ficaram de fora. Por exemplo, o setor de carne, por exemplo, as empresas de móveis, empresas do Sul, tem muita empresa do Sul que fabrica móveis. E elas vendiam muito para os Estados Unidos. E elas não ficaram de fora do tarifaço. Ou seja, elas estão sem poder vender, porque não tem como competir com uma tarifa de 50%. Várias delas já estão dando férias coletivas para os funcionários, porque não tem produção. Venda, gente, venda. Tudo na vida é venda. Se a empresa não tem para quem vender, ela fecha as portas. Esse é um exemplo. Não tem mais para quem vender. Vendia para os Estados Unidos. Não tem mais, vai fechar as portas, certo? Então, esse esse plano Brasil soberano que eu vou mostrar nada mais é do que o governo vai fazer para ajudar essas empresas que foram afetadas, certo, gente? Beleza? Deixa eu só responder a pergunta da Maviosa, a Denise. Quando que você vai abrir a turma para o seu curso completo? Eu tô demorando para fazer o lançamento da turma, né? A minha agenda complicou, que você não tem noção, assim. E eu ainda por cima tirei um período para eu aprender mais sobre marketing, mais sobre venda, mais sobre tráfego, porque algumas coisas eu estava terceirizando e não estava tendo um bom resultado. E eu estou tendo um resultado melhor eu mesma fazendo. Então, eu decidi aprender só para depois terceirizar. Daí acabou que eu baguncei para abrir a turma, tá bom? Eu não sei por que que você está perguntando, mas se for alguém que está interessado, eu estou fazendo diferente, tá? Eu faço uma reunião individual com a pessoa, certo? Se a pessoa estiver no momento com espírito e tiver a fim de ter o mesmo comportamento que vocês têm, de colaborar, de estudar de verdade, não tá esperando milagre, porque tô vendo muita gente iludida na internet. Não, em um mês eu sou tributarista ganhando 100 mil por mês, tá? Se for isso, pode dar meu WhatsApp que eu converso com a pessoa, tá bom? Se ela estiver no momento, é, eu já consigo deixar a pessoa entrar agora, certo? Então, bora lá? Bora lá, bora lá?
Eu vou abrir o PDF do governo, certo? Eu falo governo, gente, não falo nomes, tá? Porque eu não falo sobre política. Inclusive, ninguém sabe em quem eu voto. Nem meu marido sabe. Ninguém da minha família sabe. Não é uma coisa que a gente fica discutindo aqui. A gente discute sobre economia, sobre tributos, mas não de um político ou de outro. Eu até evito falar nome, tá? Para não correr o risco de tomar partido. Certo? Tá aqui. Plano Brasil Soberano. Vamos pensar agora como cidadãs e cidadãos do Brasil. Olha o nome, né, do negócio. Por que que vocês acham que colocaram Plano Brasil Soberano? É bom a gente estar por dentro dessas conjunturas nacionais e mundiais, né? Eu lembro, gente, que uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade de Direito, na PUC, era o conceito de soberania, que cada país tem o direito de decidir o que vai acontecer dentro do seu país. Então, cada país tem seu sistema tributário, certo? Cada país é soberano. Mas daí, a gente precisa lembrar que estamos num mundo globalizado, não é? E no mundo globalizado, nem sempre você pode fazer tudo que você quer como país, né? Porque isso afeta a economia, afeta as relações, certo? Mas desde que os Estados Unidos anunciaram o tarifaço, as declarações do governo, né, são muito no sentido de que os Estados Unidos estão invadindo a nossa soberania, querendo dar pitaco em coisas que o Brasil, única e exclusivamente, tem competência e direito de tratar, tá bom? E aí isso explica até o nomezinho que colocaram aqui no Plano Brasil Soberano, tá bom? Vamos ver o que que é isso, então. Nada mais é, gente, do que ações que o governo toma, vai tomar, para ajudar as empresas que foram afetadas. Beleza? Na live de hoje, eu li uma matéria do Valor Econômico sobre esses planos, tá bom? E o que eu percebi é que os economistas que sempre comentam as coisas que o governo faz, dessa vez eles falaram: poxa vida, realmente o governo tinha que fazer alguma coisa, tá bom? O medo dos economistas é: poxa, você tem que ficar esperto para saber se isso não vai aumentar demais o gasto público, porque o governo já está trabalhando ali, ó, no limite do gasto. Aí deu essa bucha, vai ajudar empresas, nada mais é do que arrecadar menos. Você tem que ajudar com dinheiro, não é com palavras bonitas. Então, para ajudar as empresas, o governo vai ter que gastar mais, tá? E aí ele vai acabar fugindo um pouco da meta que ele tem de não gastar mais do que ganha. Bom, então vamos ver como que vai ser essa ajuda? Primeira coisa da apresentação, o governo colocou aqui tudo o que foi feito até agora em relação a este caso. Então, teve uma missão de negociação em março, 11 reuniões com as autoridades lá dos Estados Unidos, que maravilha. Envio de uma proposta de negociação em maio, 39 reuniões com 392 representantes de empresas ou entidades privadas após o anúncio das tarifas de 50%. Lembra que entre o anúncio e entre a efetiva colocação, como é que é? Entre a efetiva, entre a data que colocou em prática, tá? Passou um tempo, beleza? Neste meio tempo, o governo conversou com representantes de um bocado de empresa, que estavam tudo preocupadas, certo? 694 produtos ficaram de fora do tarifaço. Olha que maravilha! Bom, né? É, Aí teve essas leis aqui, que é a lei da reciprocidade, né? Ou seja, não é a lei do perdão, olho por olho, dente por dente. E nisso aqui, gente, é importante dizer que os Estados Unidos tarifou o Brasil, vamos tarifar também. É o tipo de coisa que é só um jogo de perde-perde, tá? Teve uma live da Fecomércio recente.
que alguns especialistas foram falar sobre esse tema. E era unânime a conclusão de que revidar, neste caso, não é uma boa coisa, porque revidar significa que você vai aumentar o custo das importações, vai aumentar o preço das coisas aqui, tá? Mas tem essa lei da reciprocidade aqui. E tem, por último, que fizeram uma consulta para OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, isso aqui é só contando o que foi feito. Agora sim, como é que o Brasil vai ajudar as empresas? Três pilares. Três pilares. Primeiro pilar, vamos liberar linha de crédito para fortalecer o setor produtivo. Pensa, se as empresas não têm mais para quem vender, elas estão sem dinheiro, elas precisam de crédito para sobreviver. Beleza? Então, a primeira coisa é fortalecer o setor com linha de crédito, com deixar adiar um pouquinho o pagamento de tributos, aumentar o prazo do regime de drawback, já vou explicar o que que é. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é, empresa, eu vou te ajudar, mas desde que você não manda ninguém embora. Tá bom? Um dos requisitos. E o terceiro pilar é, vamos continuar conversando lá com os Estados Unidos. Não vamos fechar as portas, não. Esses são os pilares. Bonitinho. Vamos descer mais um pouquinho. Quais ações para incentivar os empregos, investimentos? Primeira ação é uma linha de crédito. 30 bilhões é dinheiro, certo? Quem é que vai ter acesso a essa linha de crédito? Quem foi mais afetado? Gente, ainda virá mais detalhamento disso, tá? A regulamentação, com todos os requisitos, deve ser um processo bem burocrático, para saber quem vai ter direito a essa linha de crédito ou não. Então, a primeira coisa é dinheiro. Linha de crédito, isso é importante, dinheiro, beleza? Segunda coisa, prorrogação dos prazos do regime de drawback. Teve um escritório que eu trabalhei que eu mexia muito com drawback, viu? Fazia bastante defesa de drawback. Basicamente, é muito mais técnico que isso. Já faz um tempo que eu não mexo com drawback, tá? Se eu tivesse que pegar um caso agora, eu teria que estudar tudo de novo. Mas pensa comigo, ó. Eu sou uma empresa que vou exportar. Vamos supor que eu vou exportar meus móveis. Eu fabrico móveis e vou exportar. A gente sabe que quando uma empresa exporta, não tem tributo, não tem ICMS, não tem PIS/COFINS, não tem esses tributos sobre a venda, tem imunidade, não é? Só que para uma empresa fabricar móveis, ela tem que comprar peça. Tem que comprar peça, comprar material. E esses materiais, eles vêm tributados. Eles vêm tributados, certo? O drawback nada mais é do que, viu? Eu deixo você comprar esses materiais com suspensão dos tributos, desde que você use esses materiais na sua exportação. Aí no dia que você exportar de verdade, não vai ter tributo, né? Então o tributo fica suspenso dos seus insumos, fica suspenso, você usa na sua produção para exportar, e no dia que você exporta, isso se converte em isenção, em imunidade, sei lá. Beleza? Tranquilo? É isso. E geralmente tem um prazo entre a data que você comprou os insumos e a data que você exporta. Não pode ser para sempre que vai ficar suspenso esses tributos. Então, essa medida eu vou aumentar esse prazo, viu? Por quê, gente? Faz sentido, né? Pô, você ia exportar para os Estados Unidos, deu ruim, né? Você vai ter que arrumar outro lugar para exportar. Vou te dar mais um tempo aí para você não pagar esses tributos. É isso. Vai dar também um direito de adiar o pagamento dos tributos federais. Quanto tempo? 2 meses, não é muito tempo, ó, 2 meses. Mas vai vir ainda um ato, né? Uma regulamentação disso, quem vai ter direito, quem não vai. Então, os tributos federais vai ter uma folguinha aí de 2 meses. Lembra que a galera das carnes ficou de fora? Não lembro quais outros setores que ficaram de fora, tá bom? Mas para que essa galera tenha para quem vender, tá aqui, ó, as compras públicas. O governo pode comprar um pouco dessa mercadoria para fazer merenda escolar, né? Coisas nos hospitais e tal. Certo, gente?
Falar em merenda escolar, eu tenho uma lembrança tão boa de uma escola que eu estudava, que a comida era muito gostosa. Eu chegava cedo, eu estudava à noite. Às vezes eu tentava chegar cedo para eu pegar a comida de dois horários. Tanto que eu gostava. Saudosismo agora. Eles vão melhorar o sistema para exportar, certo? Isso aqui é muito para quem trabalha só com isso. Então, vamos ver como é que vai ser esses melhoramentos de exportação. Mais dinheiro injetado nos fundos que garantem os créditos para quem for pegar essas linhas de créditos que foram disponibilizadas. No final do dia é dinheiro. O governo vai ter que injetar. Beleza? Bonitinho. É, Reintegra. O que é esse tal de reintegra, né? As empresas que exportam, elas têm um problema grave, inclusive. Elas vendem tudo sem tributo. Tudo sem tributo. Não tem piscofins quando ela vende, porque ela está exportando. Não tem ICMS. Só que tudo que ela compra aqui dentro do Brasil tem ICMS, ué, tem piscofins, tudo. E aí quando ela compra, ela tem direito a crédito. Só que aí esses créditos ficam acumulados, né? Porque o que é o crédito? Eu pego o valor que eu paguei nas minhas compras e abato do valor que eu devo nas minhas vendas. Mas se eu não tenho débito na venda, eu vou abater esse da compra com o quê? Com ar? Não tem como, certo? Então elas ficam com crédito acumulado. Esse reintegra é um jeitinho bem fuleiro de ajudar essas empresas a recuperar esse valor. Então o governo fala assim: você é exportadora? Sou. Tá com esse problema? Tô. Tá acumulando crédito? Tô. Eu vou te dar uma colher de chá. Você pega a sua receita, com exportação, obviamente, né? Um percentual dessa sua receita vai ser crédito. E aí você pode usar para pagar os outros tributos federais. Ai, que maravilha, muito obrigada. Então, mas esse percentual do reintegra, ele era maior, foi sendo diminuído. Hoje em dia é uma mixaria. Mas no final, para essas empresas que foram afetadas, o governo está dizendo aqui que eles podem dar, ó, 3,1% de crédito sobre a receita que ela tiver com exportação, tá? E se ela for pequena empresa, até 6%. Gente, isso aqui vai ter regulamentação, mas a ideia é que isso vai valer até dezembro de 2026, não é para sempre, não. O que mais? É, Quem for ajudado por esses programas não vai poder mandar a galera embora, né? Pelo amor de Deus. Aí se mandar embora não adianta. E por último, é, o Brasil vai continuar negociando, mas não só com os Estados Unidos. Tem várias coisas aqui, ó. Vamos ver a abertura de novos mercados. Pô, não vou poder mais vender para os Estados Unidos? Vamos ver para os outros lugares. Para onde que eu posso vender? Vamos negociar com a galera da Europa? Europa. Vamos negociar com a galera dos Emirados Árabes, com o Canadá, com a Índia, com o Vietnã. E vamos continuar conversando com os Estados Unidos. Beleza? Tranquilo? Que bonitinho. Esse daqui é o plano Brasil Soberano, certo? De tributário propriamente dito, a gente tem isso daqui, ó, do Reintegra. Então, se você conhece alguma empresa que foi afetada por isso, que exporta, talvez ela não saiba disso aqui. Você, quando vier a regulamentação, é uma oportunidade de você oferecer para ela. Beleza? Que mais que é isso aqui? Ai, caramba. É, Diferimento dos tributos federais. Será que essas empresas que exportam, sabe, que talvez elas possam ficar sem pagar tributos por 2 meses, tranquilinho, sem multa? Pode ser, vamos ver a regulamentação. E a próxima coisa é as empresas que têm drawback, aumentar o prazo que o sistema já dá naturalmente, né, o prazo entre a compra e a exportação. Eu vou aumentar um pouco mais esse prazo, porque eu sei que deu ruim com as exportações para os Estados Unidos. Então, tem sim um reflexo tributário.
além da necessidade de a gente saber o que está pegando no mundo. Stop share. Beleza? Bom, a Denise, eu amava o achocolatado da escola, era uma delícia, bem cremoso. Lembro também. E aí eu descobri que o meu marido, digníssimo esposo, ele faz chocolate quente para mim. E a primeira vez ele me veio com uma xícara de chocolate quente grossinho. Eu falei, nossa, que é isso? Nada mais é do que maisena, né? Você acredita? Mas fica bom, né? É isso aí, é maisena. Fica uma delícia. Ele faz para os hóspedes, fica muito bom. Eu adorava essas coisas da escola. Eu fui muito feliz no tempo da escola, viu? Era uma vida simples. Eu sempre estudei em escola pública, mas era muito gostoso. Talvez porque também uma boa parte eu estudei em cidade pequena, né? Sei lá, parece que era mais. Eu não tinha as coisas que eu vejo hoje acontecer nas escolas. Eu acho que era. Também eu sou velha, né? Era mais tranquilo naquela época. Ai, gente. Bom, deixa eu parar de gravar aqui. A Denise de escola pública. Deixa eu parar de gravar pra. Cadê o botão de parar de gravar? Aqui, achei.